Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é o livro do profeta Ezequiel. Nós estamos lendo, a semana passada nós lemos o livro do profeta Jeremias, e hoje nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel. Mas antes de nós falarmos do livro do profeta Ezequiel, eu sempre gosto de pegar uma lição que nós aprendemos da leitura passada. Nós já estamos quase terminando a Bíblia, pessoal. Esse é um dos últimos livros do Antigo Testamento. E assim, a Bíblia, a leitura não só da Bíblia, mas de qualquer coisa que a gente venha fazer uma leitura, ela tem valor quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente aplica na nossa vida, quando a gente transforma em ação e transforma em resultado. Então a pergunta que eu faço para vocês é: quais lições vocês puderam tirar da leitura de Jeremias? Eu vou tirar uma lição aqui que, na verdade, é algo que eu já tinha comigo, e ele só complementa algo que eu já tinha comigo de outra leitura, que é da leitura de Provérbios. Então, eu vou ler aqui a passagem, Jeremias 17:5, ele fala assim: Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Às vezes, nas mais pequenas frases, a gente consegue tirar muita sabedoria. E essa frase, ela tem muito a ver também com uma frase, se eu não me engano, é capítulo 3, versículo 5 de Provérbios, que ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Pessoal, a gente tem uma capacidade limitada de resolver os problemas que existem no mundo. E a Bíblia fala para nós: confia no Senhor. Coloca a tua confiança em Deus, não confia apenas na tua força ou na força dos homens. É essa conexão espiritual, é essa confiança em Deus que vai te dar força para lidar com os problemas da tua vida. E essa é uma grande lição que a gente pode tirar do livro de Jeremias. Legal, pessoal? Mas então, falando sobre o livro de Ezequiel, quem era Ezequiel? Jeremias, como vocês viram na última leitura, ele era um profeta do reino de Judá. Ele era um profeta do reino de Judá. Ou seja, Israel naquela época, logo depois de Salomão, ela foi dividida em 2 reinos. No sul, ali onde contém Jerusalém, ficou Judá, que era da tribo de Judá, Benjamim e alguns levitas, que eram quem trabalhavam no templo. E no norte ficou todas as outras tribos, e que foram chamadas de Israel. Essa história dos profetas, então Jeremias foi um dos profetas que foi enviado por Deus para trabalhar em Judá, para alertar o povo de Judá. E Ezequiel foi diferente. Ele foi um profeta, ele viveu basicamente na mesma época de Jeremias, mas ele estava na parte de Israel. E a Babilônia, Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém no início, quando ele invadiu Israel, ele começou pelo norte. Então, primeiro ele invadiu as cidades do norte e depois ele invadiu Jerusalém. E Ezequiel foi das primeiras levas de pessoas que foram exiladas na Babilônia.
tá? Então ele era um sacerdote de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. E Deus escolheu Ezequiel como seu mensageiro para passar as mensagens para todos os israelitas que estavam exilados na Babilônia. E ele recebeu várias visões e revelações que estão registradas no livro de Ezequiel. E ele é um livro muito polêmico, assim, ele é um livro porque as suas visões, as visões que Ezequiel tinha, eram de uma simbologia muito complexa. Quando você vai ler Ezequiel, e nós vamos ler algumas passagens, você vê que, por exemplo, ele fala, por exemplo, da glória de Deus, dá um exemplo, ele cita detalhes, como era a carruagem de Deus, as rodas, os detalhes, ele é muito detalhista, e isso envolve muitos símbolos que é até de difícil compreensão para nós. Além dessas revelações que ele fez, ele também profetizou sobre o julgamento de Deus, sobre as nações vizinhas, sobre as outras cidades, sobre, por exemplo, nações vizinhas como o Egito, como Tiro. Ele falou muito sobre a importância da justiça, do arrependimento. Então, assim, Ezequiel, ele é muito conhecido pelo seu papel em alertar o povo de Deus sobre os seus pecados naquele momento e as suas consequências, tá bom? E por que é importante, então, a gente fazer essa leitura? Porque ela é uma leitura muito rica. Quando você lê Ezequiel, você compreende como que era o contexto histórico do exílio da Babilônia, como é que isso aí afetou o povo de Israel, entendeu? Ele faz reflexões sobre a nossa responsabilidade individual diante de Deus e não a responsabilidade de um povo. Ele incentiva uma vida mais ética e moral. Ele nos traz mensagens de esperança, ao mesmo tempo que ele fala sobre as consequências de se afastar de Deus, de viver no pecado. Ele também oferece mensagem de esperança, como Deus promete a renovação. Então nós vamos ver um pouquinho de cada coisa disso que eu falei nessas leituras que nós vamos fazer. Eu separei algumas leituras que eu vou ler junto com vocês para nós refletir sobre o livro de Ezequiel. O ideal é que vocês façam a leitura desse livro, porque é somente a leitura com calma, com reflexão, pode te trazer uma compreensão melhor. Eu sou um leigo, eu vou fazer uma leitura, eu vou passar a minha visão, mas também não quer dizer que é a visão certa. E se vocês tiverem outra visão diferente da minha, não deixe de compartilhar, não deixe de falar, não deixe de expressar para que juntos a gente possa chegar no entendimento melhor. Beleza? Eu vou começar a leitura já no capítulo 1, o versículo de 1 a 4, tá? Então vamos lá. No 30º ano do 5º dia do mês 4º, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei as visões divinas. Então, ele estava entre os deportados lá na Babilônia. No 5º dia do mês era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Ele já estava preso há 5 anos quando ele começou a ter as visões. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem, com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Veja, pessoal, como Ezequiel ele era detalhista nas visões que ele vinha. Ele não dava visões genéricas, ele dava visão detalhada, tá? Eu vou passar mais para frente, onde tem algo aqui que eu achei bacana.
Aqui, ó. Assim, então ele fala sobre uma carruagem que ele viu, tal, e ele fala assim, ó: acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que, para baixo, via algo como fogo que esparzia clarões por todos os lados. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Esta era uma visão, a imagem da glória do Senhor. Então ele está falando ali que a visão que ele estava vendo era da glória do Senhor. Você vê, se você ler o capítulo 1, ele dá praticamente, a gente resumiu, eu fui mais específico aqui na parte que eu estava vendo, eu li só alguns versículos. Mas o capítulo 1 inteiro é para detalhar como que era essa carruagem que em cima tinha o Senhor e ela representava a glória do Senhor. A glória do Senhor, que é aquela mesma glória que estava nos Santos dos Santos e que Deus estava mandando uma mensagem que ela ia sair do templo, que o templo ia ser destruído e que ela ia sair do templo. Mas continuando a leitura no capítulo 2, olha só, pessoal. Filho do homem, dizia-me, fica de pé porque eu te falo. Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio, para dizer, oráculo do Senhor Javé. Quer te ouçam ou não, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os tema, nem te arreceis dos seus intentos. Conquanto esteja entre moitas de abrolhos e de espinho e vivas entre escorpiões, não te deixe intimidar por suas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque há uma raça rebelde. Tu lhe transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz. Então, assim, pessoal, Deus dá uma missão muito difícil para Ezequiel, assim como ele já havia dado para Jeremias. Ao mesmo tempo que ele está falando aqui com Ezequiel, ele está falando com Jeremias. E ele fala, ó, você vai falar com o povo de Israel e não vai ser fácil. É interessante notar, né, pessoal, que como é difícil. Então, assim, pessoal, uma das coisas que eu acho mais interessante, pode ver, toda vez que Deus manda alguém para fazer um trabalho para Ele, é uma coisa muito difícil. Deus não dá trabalho fácil, Deus não dá missão fácil. Todas as pessoas, todos os enviados, todos os santos de Deus passaram por grandes provações. Se nós for começar por Abraão, Isaac, Jacó, José, o próprio povo judeu, Jesus, João Batista, os apóstolos, os santos, são missões dificílimas. A gente vê os profetas, são missões muito difíceis, mas ao mesmo tempo que são missões difíceis, Deus fala assim, não tenha medo que eu vou estar contigo, não tenha medo que eu vou estar contigo. Então, isso serve de lição para nós no seguinte sentido, se Deus está falando para nós alguma coisa e você percebe que é de Deus, não tenha medo.
não tenha medo porque ele vai estar contigo. Ah, Guilherme, mas se eu comecei e deu errado. Se deu errado é porque não era algo de Deus, não era algo que ele queria que você fizesse, entendeu? Porque se for da vontade dele, ele vai fazer dar certo. Ele vai fazer você chegar num mar e de repente você não tem alternativa e ele vai falar para você assim, abre o mar e você vai abrir. Claro que eu tô falando de uma maneira figurada, mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível está na tua mão, aquilo que é impossível, entrega na mão dele, confia na mão dele. Legal? Então assim, pessoal, Ezequiel, ele faz muitas profecias, e ele faz profecias sobre a queda de Jerusalém, e é interessante, vocês vão ler o livro, ele é orientado por Deus a encenar, é algo assim, bem diferente o trabalho desse profeta. Ele montava maquetes, ele falava muitas por parábola, ele, por exemplo, para ilustrar a queda de Jerusalém, ele montou uma maquete da cidade, ele cortava cabelo em terços para mostrar o primeiro terço era uma coisa, o segundo terço era outra. Então, assim, ele tinha várias profecias. Sobre as profecias de conquista, ele fez profecia sobre como Nabucodonosor ia conquistar o povo de Amon, ele ia conquistar o povo de Moabe, de Edom, da Filistia, de Tiro e do Egito. E é interessante, pessoal, que muitas vezes a gente fala, o Egito todo mundo conhece, né? Mas essas outras regiões, Tiro, Filistia, Edom, Moabe, às vezes a gente parece algo distante, é algo que não existe, é algo estranho. Eu tive lá em Israel, lá faz em torno de 20 dias, um pouco antes da guerra, agora, e é interessante como você vê esses locais. Por exemplo, lá Moabe, as planícies de Moabe, lá eu vi esse local lá, sabe? Aquela região. Então é algo que você consegue materializar com mais facilidade, sabe? Mas continuando, eu vou ler agora uma passagem, pessoal, vou jogar aqui na tela, onde Deus fala sobre a aliança e como o povo de Israel é rebelde nas alianças dele. Então eu vou ler aqui o capítulo 17, para quem quiser me acompanhar, versículo 11, tá? Olha só. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, capítulo 17, tá, pessoal? Pergunta a essa raça de recalcitrantes, não sabem o que significa isso? Dize, o rei da Babilônia chegou a Jerusalém, prendeu o rei e os dirigentes da cidade para levá-los com ele à Babilônia. Escolheu na estirpe real um homem com o qual celebrou um tratado e a quem fez prestar juramento. Ele, porém, levou os poderosos do país para que o reino fosse abatido sem esperança de seu erguimento, a fim de que esse homem, observando o pacto, pudesse subsistir. Entretanto, esse se revoltou contra ele, enviando mensageiros ao Egito para pedir cavalos e um numeroso exército. Triunfará ele, escapará por acaso aquele que procedeu dessa maneira? Após haver rompido a aliança, haveria ele de se salvar? Por minha vida, o oráculo do Senhor Javé, é no país do rei que o fez reinar, de quem ele desprezou o juramento e rompeu a aliança. É em Babilônia que ele morrerá. Com o seu forte exército e a sua multidão de homens, o faraó nada poderá por si mesmo na guerra. Quando forem levantados os terraços e construídos os muros para fazer parecer uma multidão de homens. Ele desprezou o seu juramento e rompeu a aliança. Embora tivesse já dado a sua palavra, ele fez tudo isso, não escapará. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: por minha vida é o meu juramento que ele rejeitou, é minha aliança que ele infringiu.
farei cair sobre sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali o processarei por causa da transgressão que cometeu contra mim. Todos os fugitivos de suas tropas cairão sob minha espada, e os que ficarem serão espalhados pelo vento. E sabereis que sou eu, o Senhor, que falei. Então a Bíblia inteira, ela fala muito sobre a importância da lealdade, da palavra, da aliança. E a Bíblia é uma história de como o homem, quando ele se aproxima de Deus, ele prospera. Quando ele se afasta, ele declina. Ele se aproxima, prospera. Se afasta, declina. Por mais que o homem seja desleal com Deus, Deus nunca é desleal com ele. Deus sempre mantém a promessa que ele fez a Abraão de cuidar dele e seus povos escolhidos, desde que eles queiram. Entende? Desde que eles queiram. Nesse momento que nós estamos aqui, que eu estou falando, o povo de Israel tinha se afastado tanto de Deus que eles cultuavam outros deuses, eles faziam sacrifício infantil para outros deuses. A gente leu lá em Jeremias. Então, assim, eram umas coisas absurdas. Por isso que Deus se afastou deles, tá? Agora, quero ler uma outra passagem que eu achei interessante. Ezequiel 18, de 1 a 4. Olha só. Isso. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Por que repetis continuamente esses provérbios entre os israelitas? Os pais comeram uva verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. O que Deus está falando aqui para Ezequiel? Ele está falando assim, existia um ditado em Israel. Antigamente, pessoal, as uvas não é como as uvas que são hoje, né? Então, isso é inclusive o guia que nos atendeu lá em Israel. Ele nos falou desse ditado. Os pais comem uva verde, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Antigamente, quando você comia muita uva verde, isso prejudicava os dentes. Então, o que ele falou? É como se o ditado falasse assim: o pai apronta e o filho que paga o preço. E Deus está falando ali o seguinte, ó, a responsabilidade é individual. Não existe esse negócio da culpa passar de geração para geração. É isso que Deus está falando ali. Parece uma coisa que é muito clara para nós. Parece uma coisa que é muito óbvia. Claro, a justiça de Deus é individual. Mas ela só é clara porque em algum momento Deus falou isso. Ó, a justiça é individual. Porque se ele não falasse, as pessoas tendem a achar, não, isso aqui ele está pagando hoje porque os pais pecaram no passado, isso ficou para a família, tal. Se eu não me engano, até no passado, se eu não me engano, alguns livros da Bíblia tinha alguma coisa com relação a isso, sobre os filhos pagar os pecados dos pais. Mas nesse momento Deus está falando assim, ó, a responsabilidade é individual, não é de grupo, tá? E agora, pessoal, falando sobre como Deus promete restaurar Israel, eu vou falar sobre um outro versículo aqui, capítulo 36, versículo 22. Espera aí. 36, versículo 22. Olha lá, pessoal. Vamos à leitura, tá? Por isso, declara a casa de Israel o que se segue. Eis o que diz o Senhor Javé.
Não é por vós que faço isso, ó israelita, mas por honra do meu santo nome, que profanaste entre pagãos, aonde tinhais ido. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome que avistasse, profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheça que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé, quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós. Eu vos retirarei do meio das nações, e eu vos reunirei de todos os lugares, e vos reconduzirei ao vosso solo. Aqui é uma promessa que ele está fazendo aos israelitas, que ele vai resgatar eles do mundo. Vos retirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os lugares e vos reconduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificação de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Que bonita essa passagem, né, pessoal? Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigai e observeis os meus preceitos. Habitarei a terra de que fiz presente a vossos pais. Serei meus povo e serei vosso Deus. Purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo, farei com que seja produzida em abundância, e isentar-vos-ei da fome. Farei abundar os frutos das árvores e a colheita dos campos, a fim de que não tenhais mais de sofrer entre as nações a vergonha da fome. Então, lembrando-vos de vosso perverso proceder e de vossas inóbeis ações, vos desgostarei de vós mesmos, por causa de vossas iniquidades e de vossas abominações. Não é por vós que faço isso, oráculo do Senhor Javé. Sabei-o bem. Tende vergonha, enrubescei-vos, por causa do vosso comportamento, ó israelitas. Então, o que Deus está fazendo aqui, pessoal? Ele está fazendo a promessa de restauração de Israel. Ele está prometendo como que ele vai restaurar Israel, como que ele vai trazer Israel de novo pro local, para a terra deles. É interessante que isso aconteceu no ano 70 anos depois do exílio, e acabou de acontecer agora em 1950, né, pessoal? Quase 2000 anos depois que eles foram expulsos da terra, eles voltaram para a terra dele. E agora, os árabes estão querendo tirar eles de lá. Não vou entrar em detalhes disso aí. Vamos continuar a nossa leitura do Israel com uma outra passagem que eu achei muito legal, que é a passagem da visão que ele tem do Vale de Ossos Secos. Passagem, a leitura, capítulo 37, versículo 1. Olha só, pessoal. A mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ela fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Muito inteligente, Ezequiel. Ele disse-me então, prefere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados, dir-lhe-ás tu, escutai a palavra do Senhor. Eis que o que vos declara o Senhor Javé, vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém, vós músculos farei vir carne sobre vós, cobri-vos-ei de pele,
Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis que assim eu sou o Senhor. Aí vou passando aqui, pessoal, ó. Vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria, todavia não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse meu Senhor. Então, assim, pessoal, o que é essa passagem? Essa passagem é muito interessante. É uma passagem que pode ser mais ou menos como vai ser o dia da ressurreição, né? Deus chega e fala assim para os ossos: ressuscita, e se cria a carne, se cria o espírito num corpo glorificado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, é uma visão que Ezequiel teve, que é difícil você interpretar. A gente não sabe exatamente o que Deus quis passar para ele, mas vale a pena a leitura para você fazer essa reflexão, para você alimentar isso na tua cabeça, ver o que pode ser isso. Será que é uma visão da ressurreição, do dia da ressurreição? É muito interessante, né? E por último, pessoal, para terminar, eu vou ler uma passagem aqui que é o seguinte, olha só. Ezequiel fala assim: meu servo Davi, é no mesmo capítulo 37, só mais para frente, no versículo 24, ele fala assim, ó: meu servo Davi será o seu rei, não terão todos senão um só pastor, obedecerão aos meus mandamentos, observarão as minhas leis e os porão em prática. Aqui muitos cristãos, principalmente, eles interpretam como se fosse uma previsão de que um descendente da casa de Davi, porque outras profecias não falam especificamente de Davi, eles falam um descendente da casa de Davi. E Jesus é um descendente da casa de Davi, ele nasceu na cidade de Davi, a mesma cidade que é Belém, e ele é da linhagem de Davi, tanto por José, tanto por Maria. Se você seguir as duas linhagens vai dar no rei Davi. Então ele é um descendente direto de Davi. E as profecias falam isso. A profecia de Jeremias, a de Ezequiel, ele fala mais diretamente, como se fosse Davi. Mas a gente interpreta como se fosse um descendente de Davi, porque as outras profecias falam de um descendente da linhagem de Davi, e não Davi especificamente, né? Legal? Pessoal, esse era o capítulo 37. O livro de Ezequiel tem até o capítulo 48, então ele é um livro longo. Mas ele é um livro muito bacana, ele é um livro diferente, ele é um livro que tem muita coisa, muita profecia, muita simbologia para se analisar. E é um livro que vale a pena a leitura. Não é um livro para iniciantes, é um livro complexo, na minha opinião. Assim, tem bastante coisas assim que você precisa compreender de um contexto para conseguir fazer uma leitura melhor. Mas é um livro que, se você tiver no fim da Bíblia, tiver da metade para frente, você já pode ler e desfrutar de muitas lições que você pode ter desse livro. Legal? Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Fica a dica de leitura, então, do livro de Ezequiel. Espero que vocês gostaram. Eu separei algumas passagens aí que eu achei bacana. Não deixe de curtir. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque assim, além de você estar recebendo mais o nosso conteúdo, você também vai estar dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante e vai chegar a palavra de Deus para mais pessoas. Legal? Meu muito obrigado a todos e tenham todos uma excelente semana. Até o próximo Desvendando a Bíblia.